Mateus 1, versículo 18, até o versículo 23 aí, você já abriu sua Bíblia. Deixa aberto aí. Amém, querido? Como Deus já tem desenhado hoje, há um propósito de nós estarmos aqui. Há um propósito de nós estarmos sentados como família, há um propósito de nós nos unirmos, há um propósito de nós entendermos, querido, que como igreja, Deus nos coloca juntos, porque Deus tem uma maneira didática de nos aperfeiçoar, de nos preparar através da família. E é por isso que nos nossos dias nós temos enfrentado tanta coisa em relação às nossas famílias. Mas nós precisamos, querido, não apenas combater o que tem se levantado, mas sustentar e manter a chama acesa do que é ser família. E que eu quero que você entenda hoje, que você perceba o que Deus quer falar contigo hoje, é que antes de Jesus, no Velho Testamento, Deus levantou famílias para carregar promessas, para carregar propósitos. Desde a família de Adão e Eva, por mais que tenham caído, havia uma promessa sobre eles. E as outras famílias que foram sendo levantadas, os patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, suas esposas, todos tinham uma promessa sobre eles. E o que a gente percebe, querido, é que quando Deus levanta uma família, Deus não só dá recursos, mas Deus desata o que tem que ser desatado. Todas as matriarcas, todas as mulheres, junto com os patriarcas, eram estéreis. Mas quando elas receberam a promessa, essas mulheres passaram a ter filho. O que isso significa para nós? É que quando Deus nos levanta como família, aquilo que talvez no mundo espiritual e na nossa vida pessoal parece que está amarrada, ou parece que não flui, parece que não acontece alguma coisa, parece que a coisa não anda, Deus começa a mudar a sua atmosfera e o ambiente, para que você perceba que quando há uma promessa sobre você, as coisas mudam ao seu redor, até mesmo ao seu redor, para que você comece a viver o que Deus tem sobre você. Deus te trouxe a esse lugar, querido, não só para que você pudesse cumprir e viver o que você tem que viver aqui nesse dia, mas para que você entenda uma coisa: há famílias aqui que Deus está dizendo, olha, quando eu tenho uma promessa sobre vocês, então Deus não só está dizendo a promessa, mas Deus está relembrando promessas e propósitos sobre você. E Deus está dizendo para você, olha, independente do que humanamente você pareça que atrapalhe os meus projetos, eu manifesto o meu poder sobre justamente isso, para que você saiba que eu sou o seu Deus. Aquelas mulheres não podendo ter filho, e ter filhos seria o grande ponto da promessa que estava sobre elas. Deus se move no meio delas para justamente dizer, eu sou Deus que prometo e faço o que tenho que fazer sobre a tua vida. O que Deus deu a você, o que Deus deu à sua casa, por mais que humanamente haja alguma coisa que você fale assim, olha, isso aqui impede a minha vida de viver o projeto de Deus. Deus está dizendo, quando eu estou realmente no controle, eu mudo o que parece impossível para você, mas para você perceber que eu estou no controle e fui eu que prometi a você. Primeira coisa que a gente aprende com isso, não é só que Deus tem uma promessa sobre você, mas é que para Deus realizar o que Ele tem para realizar com você, já não é mais sobre você, é sobre Ele. Porque você só pode viver o que Deus tem sobre você, se você sai do controle. Aonde a gente controla, Deus não se mete. Aonde a gente acha que humanamente pode resolver, Deus não toca. Porque tudo que Deus quer fazer conosco tem um resultado, manifestar quem Ele é para alguém. Não é para que a gente se engrandeça, não é para que nós tenhamos algum tipo de exaltação. Na verdade, tudo que Deus faz comigo e com você, para a nossa casa, tocará alguém, será devolvido para Ele, tornará o nome dEle conhecido. Portanto, muitos de nós ficamos desesperados, querendo conduzir as coisas, querendo resolver as coisas, e Deus está dizendo, não. Quando você controla, a glória é sua. Quando você abre, a glória é minha. Quando você cede, a glória é minha. Quando você renuncia, eu entro com provisão. Quando você reconhece que depende de mim, sou eu que conduzo. Então Deus aqui está virando muita chave, porque Ele está relembrando você de uma promessa,
E não só relembra de promessa, mas está dizendo, o tempo é determinado pelo nível de controle que você tem. Quanto mais você controla, mais a promessa demora. E quanto mais você mantém o controle, nada acontece. Então Deus nessa manhã, Ele está mudando uma situação muito forte. Muito forte. Você caiu aqui talvez de paraquedas, você caiu aqui porque foi chamado para consagração, você caiu aqui talvez porque eu vou lá almoçar com meus irmãos, você caiu aqui e não sei como é que eu estou fazendo aqui, porém Deus está dizendo, não, eu marquei esse dia. Quando Deus une família, o negócio é outro, o ambiente é outro, a guerra é outra, a atmosfera é outra, e aí, irmão, é com Ele. É com Ele, Ele vem aqui porque Ele está percebendo em vocês. Ele está olhando para nós, há famílias aqui que carregam projetos, há famílias aqui que carregam histórias, há famílias aqui que Deus tem algo extraordinário sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então esse ambiente traz sobre nós algo muito forte. É muito forte, Deus está virando algo espiritual. Que bom que a gente está aqui, querido, um ambiente maravilhoso, sentado à mesa, na comunhão. Nós vamos viver esse tempo. Mas antes da comunhão, o Espírito quer trazer o sentido. Então é muito perfeito, porque eu estou falando do Velho Testamento, das famílias, dos patriarcas que vinham trazendo. Só que tem um detalhe muito grande. E aqui é o ponto-chave do nosso dia. Aqui de fato Deus vai trazer realmente um entendimento muito forte, porque a família que Jesus nasce representa, querido, a nossa família. Nós somos carregadores de propósito. Deus te uniu, Deus gerou você por um propósito. Quando José percebe que a futura esposa estava grávida, ele imediatamente quer preservá-la, porque o contexto histórico diz o quê? Uma mulher que está noiva, engravida, cometeu algo religioso extremamente errado. E naquela época não tinha esse negócio não. Era mais sério. Além da reputação na sociedade, acabou, já era, irmão. Já era mal vista. O que José pensa? Eu preciso preservá-la. Primeira coisa, querido, que a gente aprende com José, quando nós somos sensíveis à voz do Espírito, primeira coisa que a gente pensa é preservar pessoas. Deus não nos chamou para expor ninguém, Deus nos chamou para preservar. Existem histórias. José teve a sabedoria de, naquele ambiente, vamos falar a verdade, louco, discernir que, cara, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Mas só busca entender o que está acontecendo quem tem um coração sensível ao Senhor. Ele provavelmente sabia muito bem que Deus tinha um propósito naquela família. E quando ele ouve o anjo discernindo para ele o que estava acontecendo, José é prontamente sensível a fazer o que Deus havia dito para ele fazer, a cumprir o que ele tinha que cumprir. E é muito interessante porque versículo 22 que eu li aqui diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Olha que interessante, é uma relembrança de uma promessa que já havia sido feita. Não é só uma lembrança, nesse momento aqui, a promessa está sendo cumprida. E quando a promessa é cumprida em Jesus Cristo, inaugura-se um novo tempo naquele momento. Não é um tempo mais de promessas, mas é um tempo de cumprir propósitos. Às vezes a gente como igreja fala, Deus tem uma promessa para você, e não deixa de ter. Deus tem algo sobre a tua vida. Mas o que é mais interessante é que em Cristo Jesus, nós não andamos por uma promessa, nós andamos por propósitos. Isso muda tudo na nossa vida. Deus não está querendo que você espere algo acontecer. Deus está querendo que você tome posição de quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você descobre o propósito que Deus tem na tua vida. Propósito não é uma linguagem coach. Propósito é o motivo pelo qual Deus te criou. Antes da sua vida vir à existência, Deus já havia planejado um propósito. Você só nasceu porque tem um motivo para você nascer. Então nós não somos homens e mulheres avulso que andamos de qualquer forma. Pelo contrário, há um motivo pelo qual você foi criado. Isso é tão sério que até a sua maneira de ser, sua personalidade, suas características,
as coisas do jeito que você é, o porquê do seu pai, da sua mãe, toda a situação, resume-se no versículo 22, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o propósito. Presta atenção, nós não caminhamos de uma vida perfeita. José não casou bonitinho para ter o filho, José viveu uma coisa louca, e dentro desse projeto, Deus estabeleceu o propósito de José. Você pode ter vivido como família uma coisa desajustada, você pode estar vivendo como família algo desajustado. Nós não estamos aqui falando de famílias bonitinhas, perfeitas, nós estamos falando aqui de pessoas reais, de pessoas que têm seus problemas. Todos nós temos, como eu estou acostumado a dizer agora, nós temos o nosso corre. A gíriazinha, a irmã não gosta que eu fale gíria não, mas tudo bem, desculpa aí, só umazinha hoje. Mas aí, Deus tem os seus projetos, aí você fica imaginando, mas eu sou assim, eu sou assado, né? Às vezes tem a mãe que é solteira, tem toda uma situação diferente do ideal que Deus planejou, só que no meio aonde há algo diferente, há algo surreal, há algo que não tem a ver com o ideal, Deus pega essa situação e estabelece o seu propósito. Deus não está olhando se você está perfeito, bonitinho, organizadinho, até porque se a gente fosse tudo isso, a gente não precisava nem dele. Deus sabe muito bem que nós estamos desconjuntados, Deus sabe muito bem que nós estamos às vezes fora daquilo que Deus planejou. É por isso que Jesus veio para inaugurar o tempo de cumprir. Jesus veio para inaugurar o tempo de cumprir propósitos. Por quê? Porque todos nós às vezes andamos vagando pelas nossas situações da vida, nossos pais desajustados, nós às vezes que já temos filhos desajustados. Deus tem começado a trazer um entendimento, Deus tem começado a revelar de forma rápida para as pessoas o porquê que você passou por isso, o porquê que sua história é dessa forma, o porquê que você viveu tal situação, porque Deus está com pressa, Deus está ajustando as nossas vidas para estarmos realmente alinhados com o que Ele tem para nós. A geração nos tempos atuais, nós somos os escolhidos para preparar um novo momento para esse tempo. Nós somos as famílias que nós vamos reverter a situação. Enquanto talvez nós precisamos tanto de encontro para poder curar muita coisa, eu profetizo que falte lugares para os psicólogos. Já começa a pensar em outra profissão. Eu profetizo que nós tenhamos dificuldade de ir ao psicólogo. Por quê? Porque Deus está ajustando a próxima geração. Há uma profecia que está sendo liberada sobre o Brasil e sobre onde quiser que se libere, mas os grandes líderes têm profetizado que as gerações dos nossos filhos, que estão bebendo de uma fonte diferente, que estão bebendo de uma paternidade diferente, que eles já comecem a viver uma dimensão diferente. Há algo novo, está lá na frente, mas começa. Pode não ser a nossa realidade, mas é aquilo que profetizamos. Pode não ser ainda o que está concretizado, mas é o que nós acreditamos. A gente caminha por uma palavra, a gente caminha por uma direção, a gente caminha pelo que é profético, a gente caminha pelo que dá destino. Então não é a realidade que diz o que você tem que viver, é o que a profecia está anunciando você viver. A profecia muda a realidade, a profecia prepara você. A palavra de Deus sobre a sua casa começa a mudar as coisas do lugar. É por isso que hoje Deus está dizendo para mim e para você, pensar em dia da família não é apenas um momento de estarmos juntos, mas é quando famílias se unem. Deus estabelece a sua vontade, estabelece o seu propósito. Esses lugares, esses momentos de reuniões, esses sentar à mesa, será um tempo de Deus fazer brotar coisas dentro da sua vida e dentro da sua casa. A nossa oração e a nossa intercessão, a nossa profecia, a nossa palavra, é que esses ambientes sejam ambientes de cura, sejam ambientes de despertamento de propósitos. Porque quando nós estamos sentados à mesa, em meio aos irmãos, a gente percebe que é a extensão do amor. A gente percebe, querido, que o inimigo vai fazer de tudo para isolar eu e você. O inimigo vai fazer de tudo para nos isolarmos um do outro. A maior estratégia do inimigo é isolar para adoecer, mas a maior estratégia de Deus é nos unir para se relacionar e ser curado. Quando você sentir necessidade de isolamento, ligue alerta, porque isolamento é um apontamento
para te adoecer, você tem logo que pensar, não. Porque se você reparar, alguns até mais do que os outros, a gente tem dificuldade de estar perto um do outro. Isso é prejudicial para nós. É por isso que quando nós entendemos a ideia de família, de que Deus nos une como casal, de que Deus dá filhos, essa relação familiar, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder de dar destino. Ela tem um poder de formar. Ela tem um poder de transformar. Ela tem um poder de curar. Ela tem um poder de estabelecer a vontade de Deus sobre essas pessoas que ali estão nessa casa. Por isso que nessa manhã, Deus está te chamando, querido, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque esse ambiente, Deus diz, olha, eu formei uma família, José e Maria, com um propósito. A família de José e Maria aponta para o cumprimento do propósito. E eles inauguram um novo sentido de família, carregadores de propósitos. Porque Cristo manifestado gera, através do seu Espírito dentro de nós, propósitos para que nossas famílias tenham sentido de vida. Deus nessa manhã está te chamando. Te peço para você fechar os olhos, querido, porque agora Deus quer falar direto contigo. Deus quer falar direto contigo. Deus está lembrando vocês, pessoas, de promessas. Deus está relembrando nesse dia específico de coisas que você já viveu. Há um filme passando na sua cabeça, da sua história, da sua trajetória. E Deus está dizendo, aconteceu tudo isso para que se cumprisse o que eu tenho sobre você. Aconteceu tudo isso porque até as coisas que não condiz com o que você queria e imaginava fará sentido para a forma como eu quero te usar hoje. É hoje. É hoje. Você pode ficar tentando correr, você pode ficar tentando outras maneiras, você pode estar tentando na sua racionalidade procurar meios, mas Deus está dizendo, olha, aconteceu tudo isso para que se cumprisse o que foi profetizado sobre você. Desde a fundação do mundo, os teus dias já estão escritos. Já se sabia o que você iria passar. Existem pessoas que devem ficar pensando assim, mas por que Deus permitiu passar por tudo isso? Ele jamais iria deixar você passar por algo que você não pudesse suportar. E se você suportou até aqui, é porque a sua maneira de ser, viver, é forte o suficiente para o chamado e o propósito que Ele tem para você. Só que agora, Ele não está só assistindo você viver, mas Ele está em você. Ele é a tua força, Ele é a tua existência, Ele é o Espírito Santo em você, Ele é aquele que é uma pessoa em você, Ele é aquele que te dá identidade, é aquele que te dá esperança, é aquele que muda a tua sorte, é aquele que brota de dentro de você, é aquele que traz vida dentro de você, é aquele que te tira da escuridão, é aquele que tira você da sombra da morte, é aquele que te traz um sentido de vida, é aquele que começa a trazer a alegria do Senhor, é Ele dentro de você que começa a fazer você ter um olhar diferente. Deus te trouxe aqui para te dizer, tudo o que você viveu era necessário para o que você tem para viver a partir de hoje. Hoje é o dia, querido, que Deus está mudando chaves. Deus está dizendo, não andará mais só sobre promessas, mas serás os cumpridores dos propósitos. A sua casa tem um propósito, a sua casa tem um sentido de ser sua casa, a sua família tem um sentido de ser vocês. Existe um motivo pelo qual vocês são dessa forma, existe um motivo pelo qual vocês passaram pelo que vocês passaram. E aonde há a tua incapacidade, o Pai vem sobre você. Existem mulheres aqui, existem homens que se sentem incapazes de conduzirem a família e aquilo que Deus tem. E Deus está dizendo, faz o que você tem que fazer, e o que você não consegue, sou eu que faço. Você não está sozinho, querido. Existe um Pai com você, existe um provedor com você, existe um Deus com você.
Existe o Senhor dos Exércitos com você. Existem anjos sendo liberados a seu favor. Existe uma batalha no mundo espiritual a seu favor. Existe uma palavra que ecoa como espada. Existe algo no mundo espiritual a seu respeito. Você não está sozinho. A sua casa não está sozinha. É por isso que nessa manhã Deus está dizendo: eu estou te levantando. Hoje é o dia que Deus, eu estou mudando a chave das coisas. Eu estou virando a atmosfera e o ambiente. Você não vai ficar esperando alguma coisa acontecer, mas eu vou te dar armas certas. Eu estou te preparando, eu vou trocar a tua capa. Para aqueles que talvez não estão entendendo, é como se fosse a roupa de guerra. Deus está mudando, Deus está tirando essa roupa cansada. Deus está tirando de você aquilo que você não aguenta mais, para dizer: eu estou te fortalecendo. Eu estou te colocando um outro jugo, um jugo de força. Eu estou te colocando um armamento e uma postura que você vai suportar as pressões. Eu estou contigo. Eu estou dizendo que você não está mais no tempo da promessa, você está no tempo do propósito. Tempo do propósito é Cristo dentro de você. Tempo do propósito é Ele com você. Você só cumpre. Há uma força sobrenatural sobre você. Há uma unção sobre você. Quando você chega no lugar, já chega a presença, anjos com você. Você tem um exército a seu favor. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está. Há uma autoridade. Deus está revestindo homens e mulheres como pai, como mãe, para ter autoridade sobre seus filhos. Não é só autoridade de mandar, é autoridade de dizer: assim diz o Senhor, você é escolhido do Senhor. Profetizar, põe a mão sobre a cabeça, comece a declarar palavras de vida sobre a sua casa. Deus está revestindo. O dia da família é o dia que Deus está retomando a nossa casa de uma forma sobrenatural, está te recompondo. É por isso, querido, que eu te convido para ficar de pé, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando para tomar posição diante da sua casa, diante da sua família, diante de quem você é. Deus está te recompondo. Deus está te recompondo. É você que vai começar a dizer: Senhor, eu estou aqui. É você. Se você está se sentindo fraco, você vai dizer: Pai, eu estou fraco. O apóstolo Paulo disse isso uma vez, na sua fraqueza, e Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, querido, é só reconhecer, é só ser você, basta ser você. Está tudo bem, está tudo bem. Não somos super-heróis. Você não é um super pai, uma super mãe. Está tudo bem. Está tudo bem, porque existe um pai acima de você. Deus está tirando o peso de culpa de muitas mães aqui, que se sentem que não conseguem, que se acham que nunca é o suficiente para o que você está fazendo. Deus está dizendo: está tudo bem. O que é além, deixa que eu faço. O que é além, deixa que Ele faz. Existem pais que não sabem às vezes como dizer, como falar, como estar com seus filhos. E Deus está dizendo: esteja comigo, para que você aprenda a estar com seu filho. Para o homem há algo diferente. Quando a gente está com Deus, a gente aprende a estar com o filho, porque é uma relação de pai para filho. Quando você aprende a ser filho de Deus, você aprende a ser pai do seu filho. Deus está querendo curar o canal de relacionamento seu com Ele. Deus está dizendo que quando você entende que Ele está no controle de tudo, você vai fazer com que teu filho também entenda que Deus está no controle de tudo. Pai, nós estamos aqui como família, Pai. Esse é um momento muito especial, que o Senhor num dia projetou para virar chaves aqui. Existem muitas famílias representadas aqui. Existem histórias, chamados, propósitos. Existem tanta riqueza nesse lugar. Quantas riquezas o Senhor reuniu num lugar só. Quantas promessas que estão virando propósitos cumpridos a partir de hoje. Quantas ativações de propósitos estão acontecendo aqui. Quantos sentidos de existência estão se percebendo aqui.
O Senhor está começando a trabalhar, o Espírito Santo tem a liberdade. E nesse momento, enquanto o Espírito Santo trabalha, eu quero que você fique muito à vontade. Que enquanto a gente vai cantando essa canção maravilhosa, tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui, os servos vão te entregar a ceia, porque a gente vai cear. É um momento tão especial de família. E a ceia representa a aliança. O dia que Cristo sentou à mesa com seus discípulos, com aqueles que iria dar continuidade à grande família, aqueles que iniciaram a família de Deus, os discípulos, os apóstolos. E quando Jesus disse: fazer isso em memória de mim, Jesus estava dizendo: olha, eu entendo que quanto mais vocês crescerem, multiplicarem, quanto mais as famílias se abençoarem, quanto mais as famílias se desenvolverem, é o amor, é a comunhão que vai manter vocês. E as crianças estão vindo para cá porque você vai cear junto com seus filhos. Então, querido, você vai estar com seu filho aí, com a sua família, com a sua casa. E a gente vai viver esse momento de comunhão. É até legal que você, na sua mesa aí, depois que nós cearmos, nós vamos fazer um momento de oração. As mesas vão se unir. Nós aqui do altar vamos nos unir. Vocês vão entregar, tá, queridos? Vocês podem entregar as pessoas já. As mesas vão se unir. Nós vamos nos unir. Pegue seu cálice com seu pãozinho. Espera para que a gente possa cear juntos. Mas nós vamos ter um grande momento de aliança com o Senhor, como uma grande família, como um sinal de Deus. Olha, nós queremos viver os projetos e o propósito de família do Senhor. Pegue aí o seu cálice, segura ele um pouquinho aí para que a gente possa cear junto. Vamos todos cear juntos. Eu recomendo aos servos que talvez peguem a outra caixinha. Querido, você que está nos visitando, nós aqui não entendemos que você precisava ser batizado ou ser da igreja. Se você tem a sua fé em Cristo, está em comunhão com o Senhor, você tem a liberdade de cear conosco. Você faz parte do corpo. Amém? Então, se você é de outra igreja, você tem a liberdade de cear conosco. Aliás, você é bem-vindo estar ceando conosco, porque somos uma igreja só. A questão da ceia não é o batismo, mas é a tua fé em Cristo. E a Bíblia diz para a gente se examinar. Se você hoje está aqui, está meio que indeciso sobre a sua momento de ceia, se você está preparado ou não, nós vamos ter um momento aqui que você pode começar a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me renovar a minha aliança contigo. Eu quero recomeçar, eu quero me confessar, eu quero abrir meu coração, para que você possa ter o seu momento de cear. Momento de ceia é um momento de renovar a aliança com Cristo, é o momento de renovar o seu momento com o Senhor. Você está tendo a oportunidade de sentar à mesa com o próprio Deus. O Espírito Santo está aqui, e nós estamos aqui, querido, para dizer: Senhor, nós estamos livres para te adorar, para te servir, para estar contigo. E essa aliança e esse cálice é uma lembrança dessa aliança que Ele um dia fez conosco e que nós estamos aqui relembrando como uma grande família. Se você ainda não recebeu a ceia, fique com sua mão levantada aí para ajudar os servos, para que eles possam se orientar. Pode subir, igreja, pode subir. Eu trabalhei, tanto que me desgastei. Os familiares do pessoal do altar pode subir, tá? Que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei,
me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. Sakura, Pai, a tua mesa nós queremos te agradecer, Senhor, aqui tem porque é uma grande oportunidade nós estarmos como igreja, nossas famílias reunidas, famílias que nos visitam, famílias que estão aqui conosco, que nós cremos, Deus, que estamos como um só nesse lugar. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui juntos, assim como esse cálice, como suco de uva, que representa o teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, porque é por causa do sangue do Cordeiro que somos livres, curados, justificados, santificados, perdoados e podemos estar aqui livres para te adorar. Esse pão que representa a tua entrega, o teu corpo, o teu sacrifício vivo por amor a nós. O melhor ato de amor que nós podemos ter, a entrega da sua própria vida naquele lugar, morte e morte de cruz. Quando nós bebermos e comermos desses utensílios, nós lembramos da aliança que o Senhor fez conosco e nós retomamos a nossa aliança com o Senhor, não só como pessoas, mas como família, como a grande família de Deus. O Senhor, nesse momento, inaugura sobre nós o entendimento, querido, de uma grande família que nós pertencemos. A igreja do Senhor, hoje, ela está dizendo: eu quero, eu retomo, eu refaço a minha aliança contigo. Pai, como pastor, eu não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que não puderam estar,
Apóstola Silvia, onde ela estiver, Deus, todos aqueles que não puderam estar aqui, nós nos unimos a Ele intercessoriamente, a eles espiritualmente, para que a bênção e a graça que está sobre esse lugar os toque agora. A tua presença é onipresente, o Senhor não está preso aqui, pelo contrário, aonde eles estiverem agora, essa extensão do amor esteja os acompanhando, guardando. Pai, nós os amamos e nós já profetizamos os filhos e filhas que virão para estar conosco nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode beber o seu cálice, comer do seu pão, em família, querido.